Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à edição de 30 de junho do podcast O que tem para assistir, que tem uma missão nobre: ajudar você a encontrar o que ver nos cinemas e nas plataformas de streaming. Tudo apresentado por mim, Renan Martins Frade. E eu vou direto ao ponto, sem ficar 2 horas falando do mesmo filme. E o grande destaque dessa semana é a estreia de Indiana Jones e a Relíquia do Destino nos cinemas, com o retorno desse personagem que a gente ama tanto, interpretado pelo Harrison Ford. E aproveitando o gancho, eu vou trazer para vocês os melhores filmes do ator. Tem diversos longas-metragens marcantes para além de Star Wars e Indiana Jones. Quer mais? No streaming ainda tem a estreia de Bull Tem Medo, além de outras dicas de outras novidades, incluindo duas joias para você assistir na MUBI. Vamos lá? Antes de continuar, tem os pedidos e recados. O primeiro deles é que esse podcast, o que tem para assistir, está disponível em diversas plataformas de áudio, como Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Amazon Music, Google Podcasts e por aí vai. Você pode acompanhar o programa na sua plataforma de áudio favorita. Além disso, o programa está disponível em vídeo no YouTube. Então confere lá, youtube.com/arroba o que tem para assistir. Além dos episódios inteiros na íntegra, eu posto cortes. Se você quiser ver alguma dica específica, quiser passar para algum amigo, parente, uma sugestão, tá mais fácil achar lá, beleza? Além disso, fica a dica de me seguir nas redes sociais. Eu estou no Twitter e no TikTok e no Instagram como @Renan, só que é um 4 no lugar do A, então é Ren 4N, @Ren 4N. Me segue lá, conversa comigo e também nessas redes sociais eu compartilho alguns cortes do programa com algumas sugestões bem específicas. Outro pedido é seguir o podcast na plataforma de áudio, é se inscrever no canal do YouTube, deixar o seu joinha no vídeo, deixar suas 5 estrelas na plataforma de áudio, que aí você ajuda o programa a encontrar mais pessoas, a encontrar mais ouvintes. Também, por favor, se você gostar do conteúdo, indique o canal e o podcast para os seus amigos e parentes. A primeira dica é bem rapidinha. Belo Desastre, que eu já falei no terceiro episódio aqui do programa, acabou de chegar no Amazon Prime Video sem custo adicional. Então já vai estar incluído na sua assinatura Prime para você assistir. O filme é baseado numa série de livros jovens adultos, românticos e tal. Só que ele é bem autoconsciente, ele é um pouquinho diferente da franquia After, que seria a sua concorrente no mesmo público. Como eu disse, eu falei mais do filme quando ele foi lançado nas plataformas de aluguel e compra, foi no terceiro episódio. Então, volta algumas casinhas, confere lá o programa número 3, que você encontra mais informações sobre esse longa-metragem, que agora está no Amazon Prime Video. Outra novidade, outra estreia no streaming é Bull Tem Medo, que acaba de chegar nas plataformas de aluguel e compra. Esse é o mais novo filme do diretor Ari Aster, o mesmo de Midsommar. E ele é estrelado pelo Joaquin Phoenix, e que interpreta um homem, né, que precisa voltar para sua cidade natal após ser informado pela morte repentina da mãe. Nessa trajetória, ele é obrigado a olhar para si mesmo, para a relação com a mãe e para sua ansiedade. Sim, é um filme complicado, no sentido de que são 3 horas de duração, ele é muito longo e ele se transforma muito durante essa longa trajetória de longa-metragem. Ficou redundante, mas é um longa-metragem mesmo. Não quer dizer que ele não tenha os seus bons momentos. Os primeiros 45 minutos são muito interessantes, porque eles são focados no momento em que o Bo ele recebe a notícia da morte da mãe e fica ali na casa dele com a sua ansiedade, tentando sair do seu lar, né, para poder voltar para sua cidade natal. Então ele, nesse primeiro momento do filme, ele tem que enfrentar os seus medos e uma vizinhança que é horrível para conseguir sair de casa e reencontrar com a sua família. Então, esses primeiros 45 minutos, eles são muito promissores. E se fosse um filme só disso, seria muito interessante e funcionaria bastante enquanto terror. Só que o longa, ele vai para além disso. E quando a gente começa a acompanhar a trajetória do Bo pelas estradas, né, pelo esse caminho para voltar para casa, o longa-metragem acaba ganhando ares um pouco fantasiosos, mas principalmente surreais, que acabam se perdendo em sua mensagem e acaba ficando para a gente
que é espectador, mais complicado e mais arrastado para assistir. Ainda assim, o filme como um todo, ele é muito bem sucedido em criar terror, não daquele que a gente está acostumado de susto, ou um terror mais físico, com sangue. É um horror a partir da relação materna, né? De como é que é um filho que ficou o tempo todo, que ficou a vida inteira sufocado pela mãe e agora precisa enfrentar isso e superar essa figura muito forte que o criou e que esteve muito presente na vida dele. Então, a partir disso, cria um terror que a gente acaba se identificando, mesmo que não passe por situações parecidas com o personagem do Joaquin Phoenix, a gente acaba se identificando com essa trajetória, porque dentro da sua realidade que acontece ali em cena, tem paralelos com a nossa vida mundana, podemos dizer assim. Afinal, quem não teve uma mãe possessiva, né? Muitos de nós tivemos uma mãe ou um pai possessivo e temos que lutar durante nossas vidas contra essa figura, né? Essa relação que às vezes pode ser uma bênção, mas também pode ser sufocante em outros momentos. Então o filme transforma isso em um terror. Mas poderia ser muito mais curto. Se o filme, em vez de ter 3 horas de duração, tivesse 2 horas de duração, seria muito mais interessante e seria mais entretenimento na forma que ele acaba tendo, digamos assim, que ele não te entretém tanto, né? Então acaba sendo uma mensagem mais pessoal do diretor, do Ari Aster, do que qualquer outra coisa. E como uma mensagem pessoal, vai ressoar mais com algumas pessoas e menos com outras. Comigo, confesso, ressoou menos, apesar de novo, ter alguns momentos do filme que são bem interessantes e criam um tipo de terror diferente do que a gente está acostumado. Então, fica aí a dica de Bold Tem Medo para quem quer um terror fora do convencional. O longa-metragem agora está disponível, como eu disse, para alugar ou para comprar em Apple TV, Google Play, YouTube Filmes e Claro TV+. Se ele entrar em mais plataformas, eu vou atualizar na descrição do episódio. Estamos de volta com o Momento MUBI, aquele trecho do podcast onde eu indico para vocês um longa-metragem para assistir nessa plataforma de streaming que é diferente de todas as outras. E para compensar a ausência no último episódio, dessa vez eu vou trazer duas dicas para você conferir lá, beleza? A primeira das sugestões é um clássico do cinema alemão, que é Christiane F., 13 anos, drogada e prostituída, de 1981. E é baseado num relato real da Christiane F., uma adolescente ali do começo dos anos 70 que cresceu na Berlim ainda dividida pela Guerra Fria e pelo Muro. E o longa é um registro da juventude daquela época e daquela cidade, para o bem e para o mal. Também representa muito de uma Alemanha cortada pela Guerra Fria, mas ainda assim com uma Berlim pulsante. Um dos trechos do longa-metragem, por exemplo, tem um show do David Bowie que também representa bastante a carreira desse músico naquele momento dos anos 70. Então, para quem gosta de música, também tem um atrativo a mais, apesar de ser um filme bastante forte, bastante envolvente, é um relato muito cru, mas ainda assim culturalmente relevante e um filme que a gente poderia acompanhar mesmo só numa plataforma como a MUBI. O outro destaque é Pichote, filme brasileiro dirigido pelo Hector Babenco. O longa-metragem é da mesma época de Christiane F., ele é de 1980 e conta a história do protagonista, um garoto que acaba no submundo de São Paulo. Dá para fazer diversos paralelos entre os dois relatos, ainda que você considere as diferenças socioculturais do Brasil e da Alemanha, principalmente naquele momento. Ainda assim, dá para você fazer uma análise da juventude brasileira e até uma comparação entre essas duas histórias, ainda que elas sejam muito distantes geograficamente falando. Sem contar que por diversos motivos, até o que acontece depois com o protagonista do longa-metragem, Pichote ele é um relato vivo da nossa falência enquanto sociedade. Então também traz esse tipo de reflexão. Os dois filmes, como eu disse, estão disponíveis na MUBI, que é uma plataforma bem diferente de todas as outras. É uma Netflix dos filmes cult, vai mal comparando. Eles não gostam muito que eu diga que é a Netflix de alguma coisa, mas para você entender fica mais fácil. Então, é uma plataforma que tem uma equipe de cinéfilos que faz uma curadoria para encontrar grandes longas-metragens para a gente assistir e eles destacam um por dia. Então,
todo dia tem um novo filme que está entrando no catálogo da plataforma para você conferir. Então a curadoria é um dos grandes destaques da MUBI. Tem clássicos do cinema, como esses dois que eu te falei, tem muito cinema europeu, tem cinema sul-americano, tem cinema americano, e também tem lançamentos, não tem só filme antigo, não tem só filme cult. Tem longas-metragens que venceram o Oscar nos últimos anos, que foram indicados ao Oscar, que foram premiados em grandes festivais como Berlim, Cannes e tudo mais, que agora são exclusivos da MUBI. Então fica a dica para você conferir clássicos do passado e clássicos atuais, novos longas-metragens lá. E para quem é ouvinte aqui do podcast, para quem acompanha o que tem para assistir, você ganha 30 dias de graça para conhecer a MUBI, para surfar um pouquinho no catálogo deles e ver o que eles têm para oferecer. Se você acessar mubi.com/barra o que tem para assistir, mubi.com/barra o que tem para assistir e fizer a sua assinatura, você ganha 30 dias grátis da MUBI e eu ganho uma comissão por ter indicado você, beleza? Então fica a dica dos filmes e da plataforma. Hora do grande destaque dessa semana, que é Indiana Jones e a Relíquia do Destino. O quinto filme desse personagem que a gente tanto ama, interpretado pelo Harrison Ford. Só que pela primeira vez, a direção não é do Steven Spielberg. O diretor do novo filme é James Mangold, que você deve reconhecer por Ford versus Ferrari, por exemplo. E a história começa no finalzinho da Segunda Guerra Mundial. Na tentativa de manter Hitler no poder, os nazistas encontram metade de uma relíquia que permite viajar no tempo. No entanto, eles são derrotados e Indy fica com o objeto. No final dos anos 60, Indiana Jones está se aposentando do cargo de professor. Só que os nazistas voltaram. Eles querem, claro, reaver o objeto para mudar o curso da guerra. Para impedir os vilões, o nosso herói conta com a ajuda de Helena, a filha de um grande amigo, interpretada por Phoebe Waller-Bridge. Os melhores filmes do Indiana Jones são com ele socando nazistas, e A Relíquia do Destino se enquadra nessa categoria, então já é um ponto positivo. Mas o longa-metragem, ele fica ali numa posição um pouquinho estranha, um pouquinho complicada. Por quê? Se você comparar com a trilogia original do Indiana Jones dos anos 80, o novo longa-metragem é claramente inferior. Infelizmente, ele não chega no nível dos anteriores, que são, assim, ah, grandes exemplares do cinema mundial de toda a história. Eu sou muito fã do Indiana Jones, sou muito fã daqueles filmes, e para qualquer outro longa-metragem chegar no mesmo nível é muito difícil. E A Relíquia do Destino, infelizmente, não chega. Então, se você colocar o nível lá em cima e comparar com a trilogia original, você vai ficar frustrado, né? Infelizmente. Porém, o novo filme, A Relíquia do Destino, é melhor, diria aí, que 99% de todos os clones do Indiana Jones que surgiram nos últimos 30 anos. Então, se você comparar com outras aventuras de caça ao tesouro do gênero que a gente viu, sei lá, nos últimos 10, 15, 20 anos, o novo longa do Indiana Jones é infinitamente melhor. Então, se esse for o seu parâmetro de comparação, né, se você for colocar na mesma categoria desses outros longas-metragens mais modernos, a nova produção do James Mangold vai te satisfazer, né? Vai entregar uma boa trama, uma boa história. E a gente está em junho ainda, estamos quase na metade do ano, mas eu diria que A Relíquia do Destino é, sim, uma das melhores aventuras do ano, né? Em termos de história, em termos de entretenimento, é com certeza um filme que vai preencher ali todos os requisitos comparado com outros longas-metragens do gênero e com outros longas-metragens agora de 2023. Então, se esse for o seu parâmetro de comparação, você vai ficar satisfeito. Sim, tem também algumas coisas que a gente tem que levar em consideração. O Harrison Ford, ele tá com 80 anos, então fica muito difícil para ele carregar nas costas, em alguns momentos, literalmente, um filme de aventura, de ação, com muitas cenas de luta, de perseguição e tudo mais. Então, nesse sentido, ele fica um pouquinho de escanteio e se dá mais destaque para a Helena, né, para essa personagem interpretada pela Phoebe Waller-Bridge, que carregam um pouco mais as cenas mais movimentadas do filme. Não é que o Harrison Ford não tem esse tipo de cena, mas ele divide o protagonismo delas
com a Helena, com a Phoebe. Se você quiser ver mais do Harrison Ford, sinto muito, ele está com 80 anos, é de se esperar que ele diminua o ritmo. Aliás, eu nem esperaria mais ele estar nessa idade com o Indiana Jones, vivendo Indiana Jones. Então a gente já está no bônus, digamos assim. Sem falar que a Helena é uma interessante adição para o universo do Indiana Jones. A personagem funciona bem, ainda que a Phoebe esteja fazendo basicamente uma versão da personagem que ela faz em Fleabag, porque é muito dela ali. Então, por mais que isso ajude a você comprar a atriz na personagem, porque é uma coisa que a gente já está acostumado, por outro lado, acaba soando um pouco repetitivo. Agora, o destaque mesmo é o Mads Mikkelsen, que faz o vilão do longa-metragem, um oficial nazista que está atrás da Relíquia do Destino. Ele está incrível em cena e ele faz você realmente ter ódio desse personagem, cheio de clichês, como tem que ser nesse caso. Então, o ator dinamarquês está muito bem em cena e é um dos grandes destaques do novo longa-metragem. Um dos pontos mais sensíveis do filme são os efeitos especiais. No começo, como eu disse, as primeiras cenas elas se passam ainda ali por 44, 45, quando o Indiana Jones tem por volta de 45 anos. Então a gente tem um Harrison Ford rejuvenescido em cena. Ele não está aparecendo, obviamente, que tem 80 anos. Tem um trabalho muito forte de CGI para deixá-lo jovem. Funciona até um certo momento muito bem, mas nas cenas de close-up no personagem, no ator, fica um pouco plastificado. Então, se você for muito realista, isso vai te incomodar um pouco. Mas, de novo, não tinha muito como fazer. E eu não sei se a tecnologia de CGI, por mais que tenha evoluído muito, por exemplo, produzindo filmes como Avatar, quando a gente compara a textura de pele e a movimentação de rosto de alguém real, ainda existe alguma limitação que a gente encontra em A Relíquia do Destino no jovem Indiana Jones. Então, é um probleminha, digamos assim. No resto do filme, que se passa em 69, o Harrison Ford ele interpreta o Indiana Jones com 69 anos, com 68 para 69 anos. Também tem um trabalhinho ali de maquiagem digital, digamos assim, para deixar o ator um pouquinho mais novo, ainda que ele não pareça ter 80 anos, para a gente comprar a idade, a ideia da idade dele na história, dentro desse universo. Né? Nesse sentido, essa maquiagem em computação gráfica funciona bem. Você não percebe. Eu realmente não percebi que ele está levemente rejuvenescido. Então, no retoque, o CGI funciona muito bem. E tem outras cenas bem impressionantes de perseguição, de construção de cenários virtuais, misturando algumas coisas físicas, algumas coisas reais, que também funcionam muito bem. Então, tirando um probleminha ou outro, os efeitos especiais de A Relíquia do Destino estão bem legais. No final é aquela coisa. Talvez a essa altura a gente não esperasse mais um retorno do Indiana Jones, com o Harrison Ford, como eu disse, com quase 80 anos. Eu realmente não esperava. Mas a gente ganhou esse retorno, ele está aí na tela grande, ele está de volta aos cinemas e o filme funciona. Então vamos agradecer, vamos curtir, vale a pena ver no cinema. Quem não ama o Harrison Ford? Por isso, aproveitando o retorno do Indiana Jones aos cinemas, a curadoria especial desse episódio traz apenas dicas de longas-metragens estrelados pelo ator e disponíveis nas plataformas de streaming. E claro, ele é o grande protagonista dos cinco, já me perdi na conta, esse é o quinto filme do Indiana Jones. Então ele é protagonista dos cinco filmes do personagem, sendo que quatro deles estão disponíveis no streaming. E ele também estrela quatro filmes da saga Star Wars. Eu não vou perder muito tempo falando desses filmes, você já conhece a história, é muito maior do que qualquer um de nós aqui. São franquias que fazem parte da cultura pop, então vale a pena assistir, reassistir, ver, rever diversas vezes. Agora, se você quiser conferir tanto os filmes de Star Wars quanto Indiana Jones, todos estão disponíveis no Disney Plus. Vai lá e confere. Não sei se você sabe, mas a carreira do Harrison Ford demorou um pouco para engrenar. Então, o primeiro filme de destaque que ele teve na carreira foi mesmo o Star Wars de 1977, né? Uma Nova Esperança.
A partir daí que ele começou a ser escalado com papéis de maior destaque em outras produções cinematográficas. Uma delas é Apocalipse Now, grande clássico do Francis Ford Coppola, né? E o filme é sobre um oficial do exército, interpretado pelo Martin Sheen, que é enviado ao Vietnã para matar um coronel que pirou e se rebelou. Ele é vivido pelo Marlon Brando. Esse é o começo de uma história surreal pelas matas do país asiático. É um filme pesado, complicado e que teve uma produção extremamente conturbada, de ser feito. Ele foi um filme que teve diversos problemas durante a sua produção e, por mais que seja uma joia do cinema, também não é um filme muito fácil para a gente, enquanto espectador, digerir. Mas é um tipo de longa-metragem que a gente que ama cinema, quem gosta de cinema, tem que assistir, tem que conferir para ver se gosta e não gosta. Eu gosto, apesar de não ser um filme simples, né? O Marlon Brando nesse, bom, não vou entrar muito em detalhes, só dizer para você que o Harrison Ford, por mais que ele tenha um personagem relativamente pequeno dentro da história, ele tem a sua importância, tá ali presente, e foi um dos primeiros longas em que ele teve certo destaque após Star Wars. Então fica a dica para você assistir. O Apocalipse Now ele também está disponível na MUBI e você acha o Final Cut, né, a versão final do filme, versão definitiva, digamos assim, para aluguel ou compra no Google Play, na Microsoft Store e no YouTube Filmes. E é um filme fascinante, fica aí o registro. Um outro clássico importante da carreira do Harrison Ford é Blade Runner, O Caçador de Androides, de 1982. O filme é um neo-noir futurístico e apocalíptico, baseado no livro do Philip K. Dick. E a história se passa em 2019, que era um futuro longínquo naquela época, e Ford é Decker, um ex-policial que caça e desativa, ou seja, ele mata, humanoides criados com bioengenharia, conhecidos como replicantes. Assim começa uma história que nos faz refletir sobre a fragilidade da existência humana. Afinal, vivemos ou apenas existimos? O filme é visualmente incrível, estonteante. O universo distópico que ele cria, esse neo-noir, assim, é envolvente e eu não consigo encontrar palavras para descrevê-lo. E é extremamente imersivo esse universo que o longa-metragem cria. E essa caracterização toda, esse design de produção e esse universo faz a gente pensar sobre o nosso futuro enquanto sociedade, enquanto humanidade, né? Então, também tem esse lado. Além da grande atuação do Harrison Ford nesse filme, também tem uma trilha sonora incrível do Vangelis, assim, é uma das melhores trilhas sonoras do cinema, então vale a pena assistir com os ouvidos bem abertos para ouvir mesmo e ter essa sensação que vai além da imagem na tela. O processo de produção de Blade Runner também foi bastante complicado e a versão de cinema não é exatamente aquela que o diretor, que o Ridley Scott queria, né? É uma versão um pouco diferente, com algumas cenas a mais, com um final mudado e que tem um voice-over, tem uma narração constante do Decker, que é o personagem do Harrison Ford. Então essa versão de cinema não é exatamente aquela que o diretor visualizou para sua obra. Existem outras 6 versões desse filme que em algum momento acabaram sendo lançadas e chegaram ao público, sendo que 3 são as mais importantes. Essa versão de cinema que eu te contei, um corte que se chama do diretor, mas que não foi aprovado pelo diretor, e um corte final, uma versão final, essa sim aprovada pelo diretor. Se você quiser conferir, no HBO Max tem a versão original de cinema na íntegra para assistir. Eu não indico, porque é uma versão mais arrastada, que tem, como eu disse, essa narração que acaba ficando chata. E convenhamos, não é a visão que o diretor tinha para aquela história. Tem algumas cenas a mais que mudam bastante. Então, assista apenas se você quiser comparar os dois cortes, ou se você tiver uma curiosidade para entender o que foi mudado ali, uma análise mais antropológica, mais histórica do processo de produção. No HBO Max também tem o Final Cut, que eles chamam de versão final. Essa sim
é a visão do Ridley Scott para aquela história, para o Blade Runner. Além de algumas mudanças de cenas a mais, outras cenas que foram retiradas, tem algumas mudanças cosméticas, digamos assim. A fotografia e as cores do filme estão um pouquinho diferentes. Então, visualmente, é mais próximo da visão que seria aquela correta para Blade Runner. Então, fica a minha dica de assistir a Blade Runner, a versão final, que está disponível na HBO Max. Oi, gente. Aqui é o Renan do futuro, do momento da edição do episódio, para avisar que nesse meio tempo entre a gravação e a edição, a HBO Max tirou do catálogo as duas versões de Blade Runner. Infelizmente, elas não estão mais lá na plataforma. Agora, aqui no Brasil, a única forma de assistir a esse filme, seja na versão final ou na versão de cinema, é alugando no Prime Video, na Apple TV, no Google Play, no YouTube Filmes ou na loja Microsoft Store, tá bom? Na descrição do episódio tem os links para você assistir a esse filme e todas as outras indicações que eu estou passando aqui. E voltamos à programação normal do Renan do passado, que ele tem mais dicas com filmes do Harrison Ford para vocês. Muitos anos depois, mais exatamente em 2017, Blade Runner teve uma continuação chamada Blade Runner 2049, dirigida pelo Denis Villeneuve, o mesmo de Duna. E o filme traz o Ryan Gosling como um replicante que mata outros replicantes. Acontece que em uma de suas tarefas, faz esse personagem, que é o K, mergulhar ainda mais na sua origem, e é reencontrar o Decker, o personagem do Harrison Ford no filme anterior. E é um bom longa-metragem que sabe revisitar os elementos da produção original enquanto introduz coisas novas e elementos próprios para esse universo, fazendo a gente refletir também sobre os tópicos da história anterior. Então, ele também revisita muito da fotografia e desse universo distópico futurístico que o Ridley Scott tinha criado, mas a partir da tecnologia nova que a gente tem no cinema de hoje em dia. Então, por mais que, de repente, no caráter filosófico, o Blade Runner 2049 não chegue no primeiro Blade Runner, digamos que em termos de entretenimento ele supera, porque ele consegue mesclar de forma mais interessante as cenas de ação, de briga, mais movimentadas, digamos assim, com os momentos de maior reflexão e empacotar com um filme que é bem intrigante e que, de novo, tem o Harrison Ford revisitando um de seus personagens mais icônicos. Então, Blade Runner 2049, em termos de continuação, tica todos os tópicos para a gente dizer que é um bom retorno para o universo introduzido pela primeira vez nos anos 80. Então é um filme que eu particularmente gosto bastante aí dos últimos 10 anos do cinema. Dá para dizer que é um dos meus favoritos. Blade Runner 2049, se você quiser conferir, ele está em diversas plataformas de assinatura. Então você pode assistir na Netflix, na Paramount Plus e no Lionsgate Plus. O Fugitivo de 1993 é um filme do Harrison Ford que merece ser assistido. A produção é baseada numa série de TV que foi muito sucesso nos anos 1960, e as histórias são bem parecidas. No longa-metragem, o Harrison Ford é Richard Kimball, um médico que é erroneamente acusado de assassinar a própria esposa. Na tentativa de provar a inocência, o Kimball foge e é perseguido pelo investigador Sam Jarrett, interpretado pelo Tommy Lee Jones. O longa ele consegue mesclar muito bem o drama e suspense com ação. Para mim, é uma das melhores atuações da carreira do Harrison Ford. Ele tem algumas cenas bem dramáticas, principalmente, e para mim é um grande destaque desse filme, é o depoimento que ele dá após o assassinato da esposa. Tem uma cena ali, tem um momento de interpretação muito forte do Harrison Ford e você percebe que ele está se doando em cena. Mas não é só isso. Em todo longa-metragem você percebe a angústia do personagem nesse suspense barra ação. Mas o destaque vai mesmo para o Tommy Lee Jones. Esse filme, O Fugitivo, deu o Oscar de ator coadjuvante para o ator, né, para o Tommy Lee. Então é um dos grandes destaques da carreira dele também. Então vale a pena assistir pelo Harrison Ford
e pelo Tommy Lee Jones. O Fugitivo está disponível para você assistir na HBO Max. Outro papel icônico do Harrison Ford é o agente da CIA Jack Ryan. Ele fez dois longas-metragens como esse personagem. O primeiro deles é Jogos Patrióticos, de 1992. E na história, Ryan passa férias em Londres com a família. Porém, ele acaba no meio de um atentado contra um membro da família real britânica. E ao tentar salvar o Lorde, ele mesmo, né, o Jack Ryan, acaba ficando na mira dos terroristas. É um bom thriller político ali dos anos 90, temperado com bastante ação e baseado em um livro do Tom Clancy. Curiosamente, esse longa-metragem, Jogos Patrióticos, é por si só uma continuação, né? O Jack Ryan já tinha tido um filme antes, no final dos anos 80, que é muito bom também, chamado Caçada ao Outubro Vermelho, né? Naquela produção o personagem é interpretado pelo Alec Baldwin. Aí na continuação ele é substituído pelo Harrison Ford, que também faz uma versão um pouco mais velha do Jack Ryan. Jogos Patrióticos está disponível para aluguel ou compra em Apple TV, Google Play, YouTube Filmes e loja Prime Video. 2 anos depois, em 1994, Harrison Ford voltou ao personagem Jack Ryan no longa-metragem Perigo Real e Imediato. E nesse filme ele foi promovido dentro da CIA e acaba se envolvendo numa disputa política barra escusa da Casa Branca com cartéis de drogas da Colômbia, né, que também era um grande tema em voga ali na mídia em meados dos anos 90 e que gera esse filme que, apesar de alguns probleminhas da visão política americana, vai, de Hollywood, é bem interessante enquanto thriller político e de ação. Se você quiser conferir, Perigo Real Imediato também está disponível para aluguel e compra na Apple TV, Google Play, YouTube Filmes e loja Prime Video. Para terminar, um pouco de amor, um pouco de romance. Ó, para quem está vendo em vídeo, estou até fazendo um coraçãozinho. É que o Harrison Ford estrelou o remake, uma nova versão de Sabrina, lançada em 1995. Nessa nova versão, o Ford substitui ou faz o papel que originalmente, né, foi do Humphrey Bogart. E ele tá ótimo em cena. Nesse filme, Ford é um playboy que fica encantado pela filha do motorista, que retornou de Paris com uma mulher elegante e sofisticada. Porém, ele, né, o playboy, ele está comprometido com um casamento arranjado, de negócios. E agora? Obviamente, esse remake não tem a aura do original, que tem a Audrey Hepburn como grande protagonista. Ainda assim, é um romance que tem os seus pontos positivos e também é uma forma de ver o Harrison Ford num papel um pouco diferente do que a gente está acostumado. Não é um drama, não é uma aventura, não é uma ação, é um romance com toques de comédia. E nesse sentido, o Harrison Ford ele está muito bem porque ele tem um humor fino ali, muito, muito bom, que agrega ao personagem e que faz o protagonista ser ainda mais encantador e essa versão ter a sua própria luz, ainda que não chegue perto da original, como eu disse. Se você quiser conferir Sabrina, a versão de 95, ela está disponível para aluguel ou compra na Apple TV e na loja Prime Video. Por fim, um detalhe: infelizmente, nessa lista não tem o filme A Testemunha, o único longa-metragem que rendeu uma indicação ao Oscar para o Harrison Ford. Infelizmente, esse filme, esse título, não está disponível nas plataformas de streaming aqui no Brasil. Mas se você puder conferir em algum sebo, em alguma loja, conhecer alguém que tenha em DVD, em Blu-ray, eu confesso que eu nem sei se esse filme foi lançado em Blu-ray, talvez tenha sido. Mas se você tiver acesso a uma cópia física da produção, fica a dica de assistir, até porque, como eu disse, foi responsável por dar a única indicação ao Oscar do Harrison Ford. E é isso. Assim a gente encerra mais uma edição do podcast O que tem para assistir. Eu tenho uma última dica, que é entrar no meu grupo do WhatsApp. Lá eu compartilho um pouco do que eu produzo na internet, né? Eu sou colunista do UOL e do site Na Telinha e também escrevo, faço algumas matérias e críticas eventuais para o Omelete, além de produzir conteúdos para as redes sociais e, claro, tem esse podcast. E eu compartilho tudo em primeira mão nesse grupo do WhatsApp e assim você não perde nada. Fica tranquilo, eu não fico mandando um monte de mensagens. São recados esporádicos que eu compartilho lá. Se você quiser fazer parte, o link do grupo do WhatsApp
tá na descrição do episódio. E por fim, aquele recadinho, aquele aviso que eu sempre trago no final, que a disponibilidade dos filmes que eu contei aqui é referente a junho de 2023. Se você ouvir esse podcast no futuro, é possível que a disponibilidade dos filmes tenha mudado, que existam opções diferentes. Então, por favor, confere sempre no Google e no site chamado Just Watch, que você consegue pegar todas as atualizações da disponibilidade dos filmes. E é isso, mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência e a gente se vê no próximo episódio.